Olha, a bancada de oposição do Congresso protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Os deputados alegam que o magistrado exerceu atividade político-partidária no evento lá da União Nacional dos Estudantes. O requerimento foi protocolado ontem na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal e é assinado por 14 senadores e 63 deputados federais. O documento contém 93 páginas e foi endereçado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. O ministro Luiz Roberto Barroso foi alvo de críticas após participar do Congresso da UNE na semana passada. Ele citou enfrentamento ao bolsonarismo no discurso dele. Após apontar as supostas irregularidades do magistrado, os deputados pediram aí que a mesa do Senado determine a leitura da denúncia no retorno do recesso e a imediata intimação do ministro para se manifestar sobre as acusações. E o Senado aí deve processar e julgar os crimes de responsabilidade imputados ao denunciado. No fim desse requerimento, os deputados e senadores de oposição também sugerem que seja decretada a perda do cargo do ministro com inegibilidade de 8 anos após a destituição. Nenhum dos 3 senadores do estado assinou o pedido e os 30 deputados paranaenses apoiaram a iniciativa. Sargento Faur, dos 30 deputados paranaenses, quem apoiou a iniciativa foram aí o Sargento Faur do PSD, o Felipe Barros do PL e também o Diego Garcia do Republicanos. Portanto, 3 aqui da bancada paranaense e nenhum do Senado, Pedroso. Olha só, em 132 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, em 132 anos, e o número de denúncias ou pedidos de impeachment só cresce. Em 132 anos, nunca um ministro do Supremo sofreu ali um processo de impeachment, foi empichado. Nenhum. E eu trouxe os números aqui, porque eu sei que os nossos ouvintes, eles gostam de chegar agora, né, no seu local de trabalho, conversar com as pessoas, estarem bem informadas. Então eu quero que vocês tenham aí os números exatos para não sobrar dúvida. Vamos lá. Em 2023, foram apresentados 6 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo. Só agora em 2023. O anterior a esse do Barroso foi um pedido contra, o Gilmar Mendes. No ano passado, foram 11 requerimentos. Em 2021, 25. Só nos últimos 5 anos, o Barroso ele já foi alvo de 17 pedidos, de impedimento ali no Senado. E o ministro recordista ali é o Alexandre de Moraes, que entre 2019 e 2023 teve ali protocolados contra ele 40 pedidos de impeachment. Então assim, e sabe o que aconteceu com esse mundaréu de pedidos de impeachment? Nada. São engavetados, tem ali um entendimento, as coisas são ali acomodadas e é isso que acontece. Então, para quem nutre alguma expectativa, para quem imagina que agora, no caso do ministro Barroso, a coisa vai, eu lamento dizer para vocês, não vai. Mesmo com todo esse apoio grande ali, o número de parlamentares, deputados, senadores, que agora estão ali pressionando o Rodrigo Pacheco, a chance de que isso concretamente avance é muito pequena, muito pequena. Primeiro pelo seguinte, você tem ali uma mudança, o pedido de impeachment do presidente da República, ele precisa ser ali aprovado pela Câmara. O pedido para que avance o processo de impeachment contra os ministros do Supremo, ele depende do Senado. E depois, para que ele efetivamente seja ali afastado, ele precisa de 2/3 do Senado, ele precisa de 54 votos contra ele. Então, é muito difícil que se alcance essa maioria. Eles vão pegar ali, vão falar que, olha, o ministro Barroso, ele se desculpou, o ministro Barroso, ele se desdisse, olha, querem colocar ali que ele cometeu atividade político-partidária, mas quando ele falou do bolsonarismo, ele estava falando de um movimento social e não de um partido. Já começaram todos esses tipos de argumentos, esse desmonte para essa possibilidade. Então, querendo ou não, esse processo de impeachment, justamente porque passa em uma casa legislativa ou outra, ele é um processo político. Então, o clima político do Senado não permite que um processo como esse avance. Eu gostaria muito que um processo avançasse, não digo necessariamente em relação ao Barroso, mas em relação até outros comportamentos abusivos, talvez, de ministros da Suprema Corte, porque seria importante que eles prestassem contas, que eles ali se justificassem, que eles fossem colocados na posição de responder e esclarecer o porquê de algumas decisões e alguns comportamentos. Até porque esse senso de superpoder que muitas vezes alguns membros do Judiciário assumem, isso é prejudicial para a República, isso é prejudicial para a separação de poderes. Agora, nutrir
nutrir esperança concreta de que, nesse caso, depois de 132 anos, que nós veremos ali um ministro sofrendo concretamente um processo de impeachment, Beatriz Frenner, eu não acredito nisso. Então, eu lamento, né, já recebi aqui algumas mensagens de ouvintes que estão atentos aqui reclamando, dizendo que eu estou passando pano por Barroso. Não tem nada disso. Nada disso. O que eu estou trazendo aqui são fatos. E, infelizmente, para aquelas pessoas que brigam com a realidade ela se impõe. Então, nesse caso, importante, é fundamental que os parlamentares, os senadores se manifestem, façam pressão. Eu estranhei que alguns senadores do Paraná ali não se envolveram. Né? Alguns são vítimas, inclusive, de alguns excessos do judiciário e ninguém falou mais nada. Outros deputados também, mas talvez seja justamente um reflexo, um termômetro, Bia, de como seria percebido ali um movimento mais intenso contra algum ministro, ou seja, muito fraco. Quando você soma ali as casas, a quantidade de parlamentares que se manifestou pedindo isso é muito pequena. Então, nesse caso, o que a gente pode esperar é, de novo, uma ação política, um desgaste político, que vai talvez deixar o Barroso um pouco mais quietinho durante um tempo, mas que vamos afastar um ministro do Supremo por conta disso, eu não acredito, e também não temos histórico que corrobore com esse tipo de coisa.